Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal invalida normas do Pará e de Mato Grosso do Sul que previam sucessão de governador sem eleição. O Conselho Nacional de Justiça decide que julgamentos em plenários virtuais devem ser públicos e em tempo real. STF vai decidir se a gestão da linha amarela pode ser repassada para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Justiça aceita denúncia e 6 pessoas do laboratório envolvido no caso dos transplantes de órgãos com HIV vão responder à ação penal. E ainda, em mais uma expedição Araguaia-Xingu, Judiciário Mato-Grossense leva serviços de cidadania a comunidades ribeirinhas. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 23 de outubro, começa agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais artigos das Constituições Estaduais do Pará e de Mato Grosso do Sul que previam que, se os cargos de governador e vice ficarem vagos, a chefia do governo será exercida de forma permanente pelos presidentes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça locais, sucessivamente. Para o ministro Nunes Marques, relator das ações diretas de inconstitucionalidade, a Constituição Federal prevê que os mandatos políticos devem ser exercidos por representantes escolhidos pelo povo mediante eleição, o que não ocorreria no caso. Por unanimidade, o colegiado entendeu que as normas violam a Constituição ao prever a posse definitiva sem a realização de novas eleições. A primeira turma do Supremo confirmou decisões do ministro Alexandre de Moraes que proíbem o ex-presidente Jair Bolsonaro de viajar ao exterior e de ter contato com outras pessoas investigadas. Os julgamentos foram realizados em sessão do plenário virtual. No voto, o relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que há diligências em andamento e que não houve nenhuma alteração no quadro que justifique a revogação das medidas cautelares. Na avaliação de Moraes, a retenção de passaportes continua necessária, porque o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de os investigados saírem do país. Os ministros do Supremo também mantiveram a decisão em que Alexandre de Moraes rejeitou o acesso integral da defesa de Jair Bolsonaro ao acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente. A medida segue o entendimento consolidado da Corte de que o investigado não tem o direito de acessar informações associadas a investigações em curso ou em fase de deliberação. Segundo Moraes, Bolsonaro terá acesso à delação na ação penal, caso seja aceita a denúncia. O relator considerou ainda que o depoimento de Cid abrange outros temas, como ataques virtuais a opositores, ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, desrespeito às urnas eletrônicas e à integridade do processo eleitoral, além da inclusão de dados falsos de vacina contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Todos os processos estão com diligências em andamento, o que impede o acesso integral aos depoimentos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou um ato normativo de relatoria do presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, determinando que os julgamentos em plenários virtuais devem ser públicos e em tempo real. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O Judiciário vem se adequando à tecnologia para garantir uma resposta mais rápida e segura para os cidadãos. Os julgamentos em plataformas eletrônicas, conhecidos como plenário virtual, foram soluções importantes para reduzir o acervo de processos nos tribunais e melhorar a prestação jurisdicional. Ano passado, no STF, de acordo com o Anuário da Justiça 2024, das 18.190 decisões do colegiado, 18.094 se deram em ambiente virtual e apenas 96 nas sessões presenciais. De acordo com a norma aprovada pelo CNJ, as sessões de julgamentos virtuais realizadas por todos os tribunais brasileiros deverão ser públicas com acesso direto em tempo real e disponíveis a qualquer pessoa pelo link fornecido pelo órgão. O objetivo é garantir que a parte e os advogados mantenham o direito de manifestação no julgamento eletrônico e deve ser admitida a apresentação de esclarecimentos de fato durante o julgamento, caso necessária, como acontece nas sessões presenciais. Os tribunais têm até o dia 3 de fevereiro de 2025 para adaptar as normas internas e os sistemas de processo eletrônico para atender à nova resolução.
Os ganhadores da 4ª edição do Prêmio Viviane Vieira do Amaral foram revelados na última sessão do Conselho Nacional de Justiça. O prêmio, criado em 2021, leva o nome da juíza assassinada pelo ex-companheiro na frente das filhas. Os vencedores foram selecionados entre 66 projetos inscritos que tratam de iniciativas de combate à violência doméstica. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a permanente atuação do Judiciário e da sociedade no combate a esse tipo de crime e a importância do Prêmio Viviane Vieira do Amaral. As agressões por violência doméstica cresceram em relação a 2021, com o registro de 245.713 ocorrências e o número de feminicídios aumentou mais de 6%, com 1.437 ocorrências registradas. Portanto, o Poder Judiciário vem procurando atuar e reagir diante desse quadro. Na categoria Tribunal, a vencedora foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com o programa Viva Flor e Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas, que permite acionar a polícia com prioridade, um simples toque na tela. Outro vencedor foi o programa Maria Urgente de Roraima, de atendimento policial em casos de violência doméstica. Muitas mulheres que precisariam ir a uma delegacia para noticiar a violência, ela não precisa fazê-lo mais. O programa do Instituto Rede Mulher Empreendedora de São Paulo, Ela Pode, também foi agraciado. O programa capacita mulheres e as encoraja a sair do ciclo de violência doméstica. Segundo a conselheira do CNJ, Renata Gil, as iniciativas devem ser replicadas em todo o país como forma de combate à violência doméstica. Demonstrar que o sistema de justiça tem se fortalecido e tem densificado a Lei Maria da Penha, como Vossa Excelência mencionou, que completou 18 anos de existência, que é uma lei revolucionária, mas que ainda tem o grande desafio no Brasil de ser efetiva. A turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, sem autorização da convenção, vaga de garagem penhorada não pode ser vendida a quem não seja condômino. Repórter Liamara Mendes explica. Quando o assunto é imóvel, logo pode vir à cabeça. Casa, apartamento, chalé, sala comercial. Mas você sabia que vaga de garagem também pode fazer parte desse grupo? Essa advogada explica quais são as modalidades de vagas de garagem existentes no direito brasileiro e de que forma podem ser feitos o aluguel e venda desse tipo de bem. Existem 3 espécies de vaga de garagem, aí no direito brasileiro. Elas podem ser de uso comum, uso compartilhado, tá? Ou então de unidade autônoma, que são as espécies de vagas de garagem de condomínio, tá? Que tem matrícula própria, uma matrícula registrada, tá? Lá no registro de imóveis, e ainda as acessórias dessa unidade autônoma, aquelas que têm uma extensão, uma complementação de espaço dessa unidade autônoma, que é a vaga de garagem de condomínio e que deve seguir aquilo que dispõe o Código Civil. Então, é necessário que haja, claro, uma formalidade, um contrato, com as previsões, seja da venda ou do aluguel. O caso analisado teve origem em ação de execução extrajudicial ajuizada por uma instituição financeira que pediu a penhora de uma vaga de garagem com matrícula própria pertencente à devedora. A proprietária argumentou que a vaga seria impenhorável, uma vez que a convenção do edifício residencial proibia a venda a terceiros. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entenderam que a restrição não se aplicaria no caso de execução judicial. No entanto, ressaltaram que os condôminos teriam preferência na compra. O relator do caso na 4ª turma do STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que a penhora de vaga de garagem associada a imóvel considerado bem de família é possível, conforme a súmula 449 do tribunal. Contudo, o ministro observou que o Código Civil prevê que as vagas de garagem não podem ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa da convenção. Dessa forma, por unanimidade, os ministros reconheceram a possibilidade de penhora da vaga de garagem da devedora, mas restringiram a participação na venda aos condôminos. A Polícia Federal apreende avião clandestino com cocaína no Amazonas. Em outra operação, o foco foi o combate ao comércio ilegal de armas e munições em Roraima. E preso hoje o último investigado no escândalo dos órgãos com HIV. Confira os destaques. A
prisão foi determinada pela Justiça do Rio, que acatou a denúncia do Ministério Público. Era o último dos sócios e funcionários do laboratório PSC Saleme que ainda estava solto. 6 réus são responsáveis pelos exames de sorologia dos pacientes transplantados. Na sexta-feira, o MP recomendou ao município de Nova Iguaçu e às gestões estadual e municipal de saúde que façam novos exames para a correção de possíveis erros de diagnóstico que levaram pacientes a receberem órgãos com HIV. O comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel Miramildo Goiano de Souza, e o deputado estadual Harrison Barbosa, do PMB, foram alvos da Polícia Federal e do Ministério Público em 2 operações que investigam a venda ilegal de armas de fogo e munições no estado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual. O governo de Roraima informou que vai abrir um processo administrativo disciplinar contra os investigados. E a Polícia Federal apreendeu uma aeronave envolvida em voo clandestino para transporte de cocaína no estado do Amazonas. O avião, sem plano de voo, foi identificado com apoio da Força Aérea Brasileira. O piloto optou por pousar em mata fechada para fugir. O avião pegou fogo e foi consumido pelas chamas. O homem foi capturado, confessou ser o piloto e foi preso em flagrante. Parte da droga foi incinerada, enquanto o restante foi apreendido para exame pericial. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho validou a demissão de uma técnica de enfermagem contratada temporariamente por um hospital gaúcho. Ela havia sido aprovada em concurso público para substituir profissionais em licença médica. Reportagem de Samanta Flor. A técnica de enfermagem disse que foi admitida por meio de concurso público para prestar serviços no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com o fim do contrato por prazo determinado, ela foi dispensada. Na ação trabalhista, a profissional afirmou ter direito à vaga definitiva, porque o hospital teria feito um novo certame durante a validade do concurso que ela prestou. O edital previa a contratação temporária por 180 dias, prorrogáveis por igual período, para atender necessidade identificada, como autoriza a Constituição Federal. Mas a empregada alegou que a cláusula era ilegal. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não aceitou o pedido. A técnica, então, buscou rediscutir o tema no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na primeira turma foi o ministro Dezena da Silva. Ele destacou que a profissional não foi contratada para suprir vagas definitivas. Isso afasta a suposta ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses que justificariam a nulidade da dispensa e a conversão do contrato para prazo indeterminado, com a reintegração da empregada. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. A seguir, plenário do STF julga a lei que permite recuperação de cooperativas médicas. E os troféus Dom Quixote e Sancho Panza são entregues a autoridades do Judiciário. A gente mostra como foi no próximo bloco. O Supremo está julgando se cooperativas médicas podem pedir recuperação judicial. Falta apenas o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que ficou para amanhã. Repórter Marta Ferreira acompanhou e traz mais informações. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, que questiona o processo de aprovação da lei que resultou em uma nova redação da Lei de Recuperação Judicial e Falência de 2020. O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e foi enviado ao Senado, que acrescentou um dispositivo afastando a aplicação dos efeitos da recuperação judicial às cooperativas, exceto em relação às da área médica. Para a PGR, houve, assim, irregularidades na tramitação do processo legislativo. Para o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, não houve quebra do processo legislativo. Para ele, a Constituição Federal só determina o retorno do projeto de lei à casa onde ele foi iniciado se a emenda modificar o sentido da proposição jurídica. Assim, votou pela validade da norma. Seguiram esse mesmo entendimento os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli e Edson Fachin. O que se leva em conta aqui é se existiu ou não esse vício. E também do exame que fiz
não vejo presente esse vício de natureza formal. Há aqui um passo de deferência em numerosos precedentes desta Casa, às deliberações internas e às compreensões de ambas as casas do Congresso Nacional. E, portanto, é nessa linha que me posto, em homenagem, inclusive, à separação de poderes, que é a cláusula pétrea da Constituição, e tenho a honra de acompanhar integralmente Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. É como voto, presidente. A divergência foi aberta pelo ministro Flávio Dino. Para ele, houve alteração substancial do conteúdo da lei e, dessa forma, o projeto deveria ter sido submetido novamente à análise da Câmara dos Deputados. Concluiu assim que não se trata de matéria regimental, mas de processo legislativo constitucional. Acompanharam esse entendimento os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia. Houve um acréscimo com uma norma que altera realmente o que tinha sido votado inicialmente, o que demandaria, nos termos do devido processo constitucional legislativo, o retorno à casa e a despeito de ter havido aquiescência pelo plenário depois do veto, para derrubada do veto como houve, da significativa presença e votação dos deputados e dos senadores, tal como a gente tem entendido na jurisprudência dessa Casa e na melhor interpretação constitucional, e o ministro Alexandre de Moraes fez a ênfase de que não está realmente considerando isso uma convalidação, mas apenas um dado político deste processo especificamente, não me convence que não tenha havido aqui o descumprimento de uma regra que é básica e que não pode ser superado sequer pela vontade dos congressistas, porque realmente seria deixar de cumprir o que é formal, o devido processo legislativo. Entendo que, de fato, houve, com as vênias de estilo, desrespeito ao devido processo legislativo, com o registro de que, sim, o Senado alterou o conteúdo normativo estabelecido pelo texto advindo da Câmara, sem que tal modificação tenha sido objeto de análise pela Casa Iniciadora. E o ministro Dias Toffoli completou 15 anos no Supremo Tribunal Federal. A data foi lembrada na abertura da sessão plenária. Sua Excelência tem carreado seu conhecimento e sua experiência e tem aportado a este colegiado uma contribuição relevante para o desenvolvimento dos trabalhos que aqui temos levado a efeito. Nos lembramos da sua atuação conciliadora na presidência do tribunal e de sua inventividade, como, por exemplo, a questão do plenário virtual, a sua ampliação, e não podemos esquecer do inquérito, assim chamado inquérito das fake news, que tem uma relevância histórica que talvez a vista ainda não alcançou. Recebo as palavras dirigidas por Vossa Excelência no exercício da presidência, a quem cumprimento e agradeço sempre o carinho para comigo, e na sua pessoa também cumprimento o presidente Luiz Roberto Barroso, os dois colegas que aqui estavam naquele momento, ministro Gilmar Mendes, a quem desde logo também agradeço as gentis palavras, e a ministra Carmen Lúcia, que àquela altura, antes de eu assinar o livro, era a mais nova da corte e hoje a nossa vice-decana. E vejam que em 15 anos remanescem 2 dos que me receberam. Cumprimento todos eles que por aqui passaram e os atuais eminentes colegas. Os troféus Don Quixote e Sancho Panza foram entregues a autoridades do Judiciário ontem à noite. Repórter Viviane Novaes acompanhou. Eles são personagens de um dos livros mais vendidos no mundo, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes. Dom Quixote, símbolo da justiça, e seu fiel escudeiro Sancho Panza, que representa a lealdade. Os personagens se tornaram troféus de uma homenagem da revista Justiça e Cidadania. O prêmio é concedido há 31 anos a pessoas da área jurídica que se destacam pela defesa da ética, dignidade, justiça e cidadania. Este ano, a premiação foi no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O troféu Dom Quixote
foi entregue a personalidades como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Eventos como esse precisam ser difundidos, porque boas práticas, práticas inovadoras em prol da justiça, da desjudicialização, da resolução de conflitos são muito bem-vindas para o nosso país. A ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também receberam o troféu Dom Quixote. Prêmio realmente importante, que tem uma história já ao longo de 31 anos. Participamos de toda a solenidade, uma revista de muita importância no cenário jurídico nacional. É um reconhecimento que eu tenho certeza que não é só para a minha pessoa, é para as mulheres na justiça, é para a magistratura negra também. Então, por isso, o meu agradecimento é dobrado, como mulher, como uma ministra negra, e esperando que mais ministras negras, mais mulheres estejam no judiciário brasileiro. Já o troféu Sancho Panza foi entregue aos que já receberam o troféu Dom Quixote no passado e se mantiveram fiéis aos mesmos princípios e valores. Um dos homenageados foi o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A revista Justiça e Cidadania também entregou medalhas comemorativas dos 25 anos da publicação a presidentes de tribunais de várias regiões do país. O presidente do STF falou sobre o papel do judiciário. Segundo Luiz Roberto Barroso, os magistrados decidem litígios de acordo com a Constituição e a legislação e que, muitas vezes, contrapõem interesses poderosos. O ministro também afirmou que, numa democracia, a justiça é gênero de primeira necessidade. O mundo do direito é a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Em lugar de guerras, tiros, socos, colocam-se argumentos na mesa e um árbitro imparcial decide quem tem razão. Parece simples, mas foi isso que transformou a história e abriu o caminho para a civilização. O Supremo Tribunal Federal determinou que a Assembleia Legislativa de Pernambuco realize novas eleições para a mesa diretora. A decisão suspende os efeitos da eleição anterior, realizada em novembro de 2023, e define que o novo pleito ocorra até fevereiro de 2025. A liminar tem efeito imediato, mas ainda será submetida ao plenário para referendo. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo contra uma resolução que alterou o regimento interno da Assembleia Legislativa de Pernambuco para permitir que a mesa diretora para o segundo biênio fosse eleita no primeiro ano da legislatura. Antes da mudança, a previsão era que a eleição seria realizada entre dezembro do segundo ano e 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura. Na decisão, o ministro Flávio Dino considerou que a antecipação do pleito contraria o princípio da contemporaneidade previsto na Constituição. O ministro explicou que o STF tem posição consolidada de que os estados não têm liberdade irrestrita para determinar qualquer forma de eleição para os cargos de direção dos parlamentos. No caso de Pernambuco, Dino considera que retirar o intervalo entre eleições é uma prática incomum do ponto de vista constitucional. Além disso, para o ministro, manter os efeitos da eleição já realizada pode comprometer a integridade do processo legislativo e o funcionamento do parlamento, com reflexos diretos na representatividade da sociedade pernambucana na Assembleia Legislativa. Está prevista a retomada pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento que discute a possibilidade da gestão da linha amarela ser repassada para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Repórter Marta Ferreira. Os ministros vão decidir se mantém ou não o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tinha autorizado que a Prefeitura assumisse a gestão da via. O STJ considerou que houve eventuais falhas no contrato de concessão e que a retomada do serviço pelo poder público foi aprovada pela Câmara Municipal. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias então questionou essa decisão no Supremo Tribunal Federal. Até agora, 4 ministros se posicionaram a favor da validade da decisão do STJ. A ministra Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, e os ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Esse entendimento
abre caminho para a extinção do contrato da Lanza, que hoje administra a linha amarela. Já os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin divergiram. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli e dos demais ministros. E vem aí a 6ª edição da Expedição Araguaia-Xingu, com diversos serviços de justiça, saúde e cidadania para moradores da região do Araguaia. A primeira etapa começa no dia 4 de novembro. Repórter Fernanda Fernandes explica como vão ser feitos os atendimentos oferecidos pelo Judiciário Mato-Grossense às comunidades ribeirinhas. Olá, morador da região do Araguaia. O meu recado hoje é para você. Vem aí a 6ª edição da Expedição Araguaia-Xingu, um projeto realizado pelo Judiciário de Mato Grosso e dezenas de parceiros, e que nos últimos 5 anos vem transformando a vida das comunidades carentes mais distantes de nosso estado, promovendo justiça e cidadania. Serão 2 etapas. A primeira de 4 a 14 de novembro, abrangendo os municípios de Gaúcha do Norte, Alto Boa Vista e Canabrava do Norte, que serão visitados pela primeira vez. Já a segunda parte do projeto será entre 25 de novembro e 5 de dezembro, no distrito de Santo Antônio Fontoura e nos municípios de São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu. E quais são os serviços? Consultas e exames médicos, expedição de documentos e certidões, doação de diversos itens e atendimentos nas áreas jurídica, de cultura, esporte, educação ambiental, ciência e lazer, que já beneficiaram milhares de pessoas. Então, anote aí a agenda da caravana e quando ela estiver na sua cidade, aproveite! Uma última notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu hoje com os presidentes da Câmara e do Senado. Em nota conjunta, eles informaram que os poderes executivo e legislativo estão em fase de conclusão de um projeto de lei complementar sobre a regulação da execução das emendas parlamentares daqui para frente. O texto deve ser finalizado até amanhã e apreciado nas 2 casas legislativas semana que vem. Após a votação, o relator no STF irá avaliar a continuidade da execução das emendas e submeter o tema ao plenário da Corte. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você.